pessoal, nossa aula de hoje tem esse tema, América antes dos europeus. Já de cara é bom que vocês entendam que a gente está falando de uma enorme diversidade. Às vezes a gente tem a impressão, quando vê a história só do ponto de vista dos europeus, ou especialmente dos portugueses, foi o caso dos brasileiros, que aqui era um lugar vazio, ou que não havia nenhuma civilização aqui antes estabelecida. Isso é um erro histórico muito grave. Existia uma enorme diversidade humana no continente americano antes da chegada dos europeus. Fala-se, uma das estimativas mais comuns é de cerca de 3.000 povos ameríndios. Isso é uma diversidade muito grande e que precisa ser ressaltada. Um dos objetivos da história é conhecer um pouco essas diferenças e essa pluralidade, até para a gente entender o que representou a violência da conquista. Pois bem, o nosso principal foco hoje aqui vão ser em 3 dessas civilizações: os maias, os astecas e os incas. Só para ajudar você a se localizar legal, a gente está falando aqui de 2 civilizações que ficariam onde hoje é o atual México, os astecas na região mais central, onde fica hoje a cidade do México, os maias numa região mais ao sul, na chamada Península do Yucatán, e os incas lá na América do Sul, próximo à área da Cordilheira dos Andes, mais ou menos onde hoje é o Peru. Pois bem, esses 3 povos eles levam um nome interessante, que é muito recorrente, que seriam os povos pré-colombianos. Essa é uma expressão muito usada ainda e que utiliza o conquistador Cristóvão Colombo como uma referência, certo? Mas, de qualquer maneira, o mais importante é a gente entender que já existiam essas sociedades bastante complexas, no caso especial dos incas, dos astecas impérios, já estabelecidos e no auge de seu desenvolvimento, vamos dizer assim, quando entraram no contato com o homem europeu, que acabou levando à sua extinção. Hoje a gente vai buscar fazer um esforço de identificar pontos em comum dessas sociedades, dos maias, astecas e incas. Porque é claro que elas têm suas particularidades, mas o nosso objetivo é fazer esse esforço de compreensão e ver no que elas se aproximavam, mesmo sendo diferentes. A gente vai começar falando, por exemplo, do cultivo do milho e do esforço de planejamento agrícola que essas sociedades tinham. Vamos entender isso melhor. A agricultura era uma atividade que essas 3 sociedades dominavam, tá? E elas tinham em comum a cultura desse milho, que é esse alimento tão comum para a gente hoje, né? Que ganhou o mundo depois, até na alimentação europeia e de outros continentes, mas que tem aqui no continente americano a sua origem. Isso aqui tem que ser muito destacado. Diferentemente de algumas sociedades europeias, o planejamento agrícola nos astecas, maias e incas era feito pelo próprio governo, pelo próprio Estado. Isso quer dizer que o imperador ou o chefe, ele se ocupava de indicar quais áreas seriam utilizadas para o cultivo, quais as pessoas que se ocupariam dessa produção. Isso tudo é bastante importante por ser uma distinção para outras sociedades, tá bem? Isso também é o que a gente chama em história, e em geografia também tem essa expressão, fica de olho, que é a divisão do trabalho. Isso quer dizer que a produção das coisas, no caso aqui eu estou falando especificamente da produção agrícola, ela passava por uma divisão. Isso é muito interessante, porque existia nessa divisão uma espécie de especialização também. Isso quer dizer que algumas pessoas ficavam mais aproximadas do cultivo do milho, por exemplo, outras pessoas na produção de pequenos artefatos, outras mais ligadas à cobrança e ao comércio, e essa divisão era muito clara para quem era de uma dessas sociedades. Ainda falando sobre dividir e classificar, essas sociedades elas tinham em comum o fato de serem hierarquizadas. Explicando rapidinho o que é uma hierarquia. Hierarquia é uma espécie de cadeia de comando, né, onde você tem pessoas com mais poder que mandam em pessoas que têm menos poder, não é assim? Essas sociedades elas tinham essa característica muito forte, ou seja, cada um dentro dessas sociedades sabia qual era o seu papel e se era mais ou menos importante nessa organização social. Então a divisão e a hierarquização são traços comuns a esses 3 povos. Ainda com relação às sociedades hierarquizadas, eu vou fazer um paralelo, uma comparação rapidinho aqui para a gente ter uma ideia. Em muitas das sociedades indígenas brasileiras, existia a divisão do trabalho, né? Por exemplo, o homem cuidava da tarefa da guerra e a mulher da produção de alimentos, mas não existia isso de uma forma hierarquizada, ou seja, onde você considera que uns são mais importantes do que outros, né?
Isso é interessante para a gente ter um paralelo, estabelecer uma comparação. Realmente, entre astecas, maias e incas, essa questão da hierarquia do papel de cada um, isso era muito fortemente estabelecido. Gostaria de destacar também as crenças e os cultos de signos da natureza. Agora a gente vai dar uma olhada nas imagens bacanas que estão separadas aqui, né? Especialmente nessa imagem aqui de baixo. Reparem que tem um elemento aqui da natureza em destaque, que é o Sol, que era importante para essas três civilizações, especialmente para os astecas. O Sol era um símbolo bastante forte, né? A religiosidade dessas três civilizações estava bastante ligada a elementos da natureza. Então, muitas vezes o culto era feito numa relação com esses elementos, que também eram representados como signos nos registros deixados. Olha aí a questão do documento histórico de novo, que prova para o historiador como foi. Esses signos, eles aparecem em muitos registros dessas civilizações. Outra coisa muito interessante que eu gosto sempre de ressaltar quando dou aula sobre esse tema é com relação aos sacrifícios e como isso funcionava. Para a gente parece uma coisa assustadora, né? Eu vou dar o exemplo dos astecas, por exemplo. Existia na sociedade asteca a ideia, olha aqui a imagem, vocês conseguem reconhecer? Isso aqui é um coração. Existia a ideia de que se houvesse o sacrifício humano, veja, se você arrancasse o coração e entregasse a divindade, aquilo deixaria a divindade satisfeita e melhores colheitas e um melhor tempo viria para aquela sociedade. Para a gente isso parece muito estranho, mas a lógica dos astecas era diferente. Eles acreditavam que se essa entrega fosse de bom grado, e muitos se ofereciam voluntariamente, ofereciam a própria vida em sacrifício, o resultado para a comunidade seria melhor. Essa lógica para a gente é estranho, mas muitas religiões pelo mundo têm essa ideia de penitência ou de entrega como uma forma de agradar a divindade. Isso estava presente aqui de uma forma mais radical em sacrifícios humanos ou de animais. Outra coisa importante ainda relativa aos sacrifícios é que esses ritos normalmente tinham o comando de um sacerdote, que era uma figura de bastante poder nessa sociedade. Às vezes, o próprio imperador, como ainda falando dos astecas, tinha essa ligação com o divino. Ele era uma espécie de uma divindade, ou tinha uma relação bastante próxima com essa divindade. Para encerrar, e que também é muito importante para o historiador, falando da questão dos signos e dos símbolos, como esse aqui. Essas sociedades, elas desenvolveram escritas de tipo pitográfico e ideográfico. O nome é estranho, mas a ideia é simples. A escrita pictográfica, até eu me enrolei, só, ela representa um símbolo que está ligado a uma atividade, não tendo necessariamente nenhuma relação com a abertura ou fechamento da boca ou a divisão de sílaba. Então, para dar o exemplo, se está sendo representada a agricultura, pode ser que tenha um movimento de recolher uma planta lá registrada nessa escrita pictográfica. Mas existe um outro tipo de escrita, ideográfica, que aí já inclui um alfabeto, uma relação um pouquinho mais complexa, que foi desenvolvida por essas sociedades. Isso é muito interessante da gente ressaltar, porque a gente percebe o quanto astecas, maias e incas tinham uma organização própria, uma cultura desenvolvida, tinham conhecimentos em arte, religião, arquitetura, que os europeus conquistaram e, em grande medida, destruíram violentamente. Mas vale a gente observar, e aí eu sugiro mais uma pesquisa para você, é que muitos dos países atuais, né, eu falei do Peru, no caso dos incas, o México, no caso dos astecas ou dos maias, atualmente essas sociedades têm uma relação com esse passado dessa sociedade antes dos europeus e guardam ali alguns símbolos importantes e algumas tradições muito relevantes até hoje. Então fica a minha deixa para você fazer essa pesquisa e aprender um pouco mais sobre a América antes dos europeus. Tá bem? Um abraço e até a próxima!